Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José especial, porque o mundo está vivendo uma grande tensão e no meio desse processo o presidente brasileiro aterrissará em Moscou para se encontrar com Vladimir Putin, o presidente russo. O que está por trás desse encontro? Será apenas uma reunião protocolar que eles farão? Por que o perfil da comitiva brasileira foi absolutamente modificado nos últimos dias e nós teremos um grupo de militares como a gente nunca viu? Será que isso tem a ver com as frases enigmáticas que o presidente andou soltando, que o Brasil passará agora por atos de salvação nacional? Teremos acontecimentos de salvação nacional? Bem, vou conversar com vocês sobre esses acontecimentos, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal e está nos conhecendo, seja bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos e se inscreva aqui no nosso portal. Já somos quase 500 mil de pessoas como você, pessoas antenadas com a realidade brasileira, pessoas que estão observando também o que está acontecendo no mundo. Enfim, você aqui é muito bem-vindo, se inscrever é muito fácil. Dê o seu joinha se você gostar e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, antes de mais nada, eu peço desculpas a todos os especialistas em geopolítica, porque existem muitos professores de ciência política, historiadores, geógrafos, conhecedores, pessoas que circulam pelo mundo, pessoas que estão fora do nosso país, pessoas que estão lá na Ucrânia, estão na Rússia, que acompanham aqui o nosso portal e que conhecem a realidade muito de perto. Então, o assunto é muito complexo. É sempre legal a gente saber que nada sabemos, como diria Sócrates. O que nós sabemos são informações que são dadas pelas grandes redes de comunicação, as grandes redes de informação, que muitas das vezes não dizem a verdade, muitas vezes escondem situações que estão acontecendo. É o que nós podemos chamar de guerra híbrida. Sobre esse assunto, eu já recomendei para vocês uma vez esse livro aqui do professor Piero Leiner, né? É um livro que fala desse tipo de movimentação que acontece fora dos nossos olhos. O livro se chama O Brasil no Espectro de uma Guerra Híbrida. Gente, eu não tenho livraria, quando eu falo de livros aqui, é porque, enfim, eu li, eu recomendo, mas nem sempre uma recomendação também se encaixa no perfil da pessoa que está nos assistindo aqui. Às vezes são temas muito específicos, apenas eu coloco a título de ilustração. Então, nós temos no mundo um troço chamado guerra híbrida, a guerra invisível que sempre aconteceu. A guerra de informação, de desinformação, de induzir o outro a erro, de esconder um real interesse, e nós podemos complementar essas análises todas com livros como esse aqui, de um ex-agente da CIA, o John Perkins, onde ele fala como as corporações norte-americanas estão por trás das ações dos governos americanos há muito tempo, né? Quando a gente vê o Biden se encontrando com o Putin, não pensem vocês ali que é uma conversa de compadres, que eles estão ali tratando de direitos humanos, direitos subjetivos. Não, existem uma grande gama de interesses corporativos americanos, de empresas privadas, e existem também interesses de estruturas dentro da Rússia, estruturas de plutocratas, de oligarcas, né, que também têm muito poder. A diferença no meio dessa história toda é que os assuntos relacionados aos interesses econômicos dentro da Rússia e da China, especificamente, eles estão sempre atrelados a uma estratégia de Estado, diferentemente dos Estados Unidos, onde as corporações, muitas das vezes, estão pouco se lixando para o cidadão norte-americano. Eles fazem aquilo que dá mais dinheiro para os seus grupos. A preocupação com a nação vem em outro plano. A gente tem que entender essas situações básicas porque são situações que dizem respeito à cultura, à estrutura desses povos de uma maneira geral. Então, adivinhar algumas coisas não é uma situação muito fácil. Vamos seguir aqui no nosso papo. Esse livro aqui do Noam Chomsky também nos explica como as corporações mandam nos Estados Unidos e mandam em muitos governos mundo afora. Esse livro se chama Quem Manda no Mundo, de Noam Chomsky. Pois bem, e o Bolsonaro então vai se encontrar com Vladimir Putin no meio desse cenário todo. O perfil da comitiva brasileira foi muito modificado. Eu vou entrar aqui daqui a pouco no que está acontecendo na Ucrânia, alguns interesses estão por trás dessa história. Vamos pegar primeiro aqui a nossa comitiva. A agência Sputnik, que é a agência russa, soltou aqui a seguinte informação. A pedido do governo russo, Bolsonaro enxuga a comitiva para diminuir risco de contágio pela Covid-19. Bom, essa é a informação colocada exteriormente. Mas será que isso é verdadeiro? Será que os russos pediram por conta disso, por conta da Covid, para diminuir? Bom, o que houve foi uma substituição.
Saíram alguns civis, aquele pessoal da boquinha, né, que sempre viaja para cima e para baixo, fatura uma diária, tira foto para cima e para baixo, esse pessoal saiu todo, inclusive o Paulo Guedes, que saiu da comitiva. Só de civil mais relevante na comitiva do Bolsonaro está a ministra Tereza Cristina. O que chama atenção é que o número de militares que irão nessa comitiva, eu vou colocar o link para vocês, se ampliou de uma forma muito curiosa. Os ministros militares irão todos, os comandantes das forças irão todos, da Marinha, Exército e Aeronáutica, e os assuntos que serão tratados ali certamente serão de interesse militar, interesse estratégico, mas é uma coisa que meio inusitada, como eu já falei com vocês, porque isso significaria uma aproximação dos militares brasileiros, do governo brasileiro, com os militares russos, com os interesses geopolíticos, geoestratégicos dos russos e chineses, isso representaria um afastamento da influência dos norte-americanos? Bem, são situações aí que estão sendo colocadas. Vladimir Putin está falando hoje com o Biden, por conferência, né, e os desdobramentos dessa reunião a gente vai saber ao longo da semana. Pelo menos nós saberemos aquilo que será externalizado. Nós não sabemos como as corporações estão agindo por trás desse jogo político. E digo corporações pelo seguinte, gente. Quando nós entramos aqui num site francês chamado Voltaire, é um site que reúne jornalistas de várias nacionalidades, especialistas em geopolítica também, eles falam muitas situações interessantes que têm a ver com esses livros que eu acabei de falar para vocês. Por exemplo, eles dizem que a Blackwater está em Donbass, com o batalhão Azov. O que quer dizer isso? A Blackwater é uma empresa de mercenários, uma empresa americana, que agora se chama Academy. Deixa eu ver se eu pego a foto aqui. Eu separei umas fotos aqui, porque, opa, não é esse aqui não. Gente, nosso programa não é editado, então quando eu estou falando aqui com vocês aqui, muitas das vezes aqui, o papo vai indo para todo lado. Vamos ver aqui. As imagens vão passando para um lado para o outro. Esses aqui são os perfis aqui dos mercenários, que quando você vê, você pode pensar que são militares regulares do exército americano, mas não. Só para vocês terem uma ideia, quando os americanos estavam ali com força máxima no Iraque, recentemente, de 100 mil soldados que estavam lá, 90 mil eram dessa empresa, da Blackwater. Segundo o site que eu acabei de mostrar para vocês, o empresário dono da Blackwater, que agora se chama Academy, recebeu 10 bilhões de dólares para organizar forças paramilitares dentro da Ucrânia. É muito dinheiro. Obviamente que a propaganda que é colocada para o mundo, de que vai haver uma invasão, que os russos estão querendo entrar na Ucrânia, isso movimenta toda uma indústria armamentista, uma indústria de serviços, uma indústria de materiais, venda de equipamentos, pneus, armas, roupas, tecidos, paraquedas, enfim, vocês imaginem a movimentação de grana que acontece quando se tem uma tensão dessa. Os países periféricos todos, eles vão fazendo PIX, né? Vão comprando porque o demônio está vindo, a invasão pode ser iminente a qualquer instante. E as empresas norte-americanas vão se dando bem no meio dessa história porque os Estados Unidos estão longe do conflito. Mas o conflito está ficando cada vez mais cabeludo para as pessoas que estão ali perto. E o Putin, ele tem dado alguns avisos, né? Tem um vídeo aqui muito interessante, onde eu vou falar aqui para vocês, para as pessoas que têm deficiência visual, porque muita gente pede para eu comentar aqui as legendas, né? O Putin recebeu lá, né, o Macron, e na presença do Macron ele falou coisas assim muito duras, né? Coisas assim muito fortes, para chamar a atenção dos europeus de como é que eles estão entrando numa arapuca, que num conflito ali, se eclodir alguma coisa, vai perder todo mundo. E ele falou isso de uma maneira muito enfática, que acompanha aqui, que interessante. Gente, vamos lá. Extensões. Военной стратегии НАТО 2019 года. Aí ele fala, a estratégia militar da OTAN de 2019 identifica explicitamente a Rússia Россия прямо названа главной угрозой безопасности como a maior ameaça à segurança e país adversário. Vamos lá. и противником.
Нас НАТО обозначил A OTAN nos designou como adversário. как противник. Мы категорически против Aí ele fala, somos categoricamente contra a expansão da OTAN à custa de novos membros no leste. расширения НАТО за счет новых членов на Востоке, потому что это Porque isso, em primeiro lugar, representa uma ameaça comum para nós, ou seja, estacionar tropas ali, forças perto da fronteira da Rússia, né? представляет для нас общую угрозу дальнейшее распространение A extensão posterior da OTAN para as nossas fronteiras. НАТО к нашим границам. Не мы же двигаемся к НАТО, а НАТО Não двигается somos nós que estamos nos movimentando em direção à OTAN, é a OTAN que está se movendo em nossa direção. к нам. Поэтому говорить о том, что Россия ведет себя Por агрессивно, isso, dizer que a Rússia se comporta de forma agressiva, по меньшей мере не соответствует здравой логике. no mínimo não corresponde à lógica do senso comum. А вы хотите воевать с Россией? Vocês querem combater com a Rússia? Perguntem a seus leitores, espectadores. Вы спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсами. Perguntem aos usuários de internet, vocês querem que a França combata com a Rússia? Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет. Bem, e assim será. Наша обеспокоенность Nossas preocupações também são definidas por questões ligadas à segurança pan-europeia. продиктована и вопросами, связанными с общей европейской безопасностью. Если Украина будет в Se a НАТО Ucrânia se juntar à OTAN e tentar recuperar a Crimeia por meios militares, и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские os países europeus serão automaticamente arrastados страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. para um conflito militar com a Rússia. Конечно, значит, потенциал Claro, o potencial combinado da OTAN e o da Rússia é incomparável, entendemos isso. объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем, но мы даже и понимаем, что Mas Россия entendemos também que a Rússia é uma das principais ядерных держав. potências nucleares По современности даже e alguns многие componentes modernos está até à frente de muitas nações. победителей не будет. Não haverá vencedores. Vocês serão arrastados para esse conflito. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Contra a sua vontade. Vocês nem terão tempo de piscar. Вы даже не успеете глазом моргнуть, когда будете исполнять Antes de começarem a cumprir o artigo 5º do Tratado de Roma. 5-й мир Римского договора. Господин президент, конечно, Claro que o senhor presidente não quer esse desenrolar. Gente, ele falou isso ao lado do Macron. O Macron estava do lado. Ele disse isso assim com essa firmeza, né? É um negócio meio assustador, né? не хочет этого развития, и я не хочу. E ele diz, eu também não quero. Vou colocar esse site para vocês, esse link para vocês acompanharem. No meio dessa história toda, está havendo grandes movimentações geopolíticas. Essa semana teve lá o presidente argentino, o Alberto Fernandes, e conseguiu lá acordos muito interessantes também com a Rússia. Aliás, o Alberto Fernandes, ele foi abraçado, né, pelo Putin. Vou pegar aqui a imagem, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Porque ele fez lá o teste, né, do PCR, e o Bolsonaro vai ter que fazer 5 testes se quiser tirar uma foto com o Putin. Caso contrário, não vai chegar nem perto, ninguém nem vai chegar perto. O presidente francês não quis fazer o teste, porque estava com medo do seu DNA ser subtraído ali para alguma finalidade, né? Será que os russos vão querer o DNA do Bolsonaro para alguma coisa? O DNA do Bolsonaro poderia ser utilizado para a criação de um novo ser? Que tipo de ser poderia surgir de um DNA recolhido do presidente brasileiro? Mande seu comentário para cá nesse momento mais descontraído aqui, porque eu tenho certeza que vocês serão muito criativos aqui em relação ao enfrentamento desse dilema. Pois bem, e o Alberto Fernandes esteve lá e conseguiu uma situação absolutamente interessante, né? Porque a China, no encontro subsequente que ele teve, declarou apoio da China às Malvinas serem argentinas, o que criou um problema para os britânicos muito grande, né? Que os britânicos deram a declaração
do tipo, nós temos que respeitar a soberania dos países, não pode ser assim, as Malvinas são inglesas. E os chineses estão olhando assim, vocês estão de sacanagem com a gente? Vocês que foram colonizadores ao longo da história, vão falar em soberania de algum país nesse momento? E o governo argentino também prestou solidariedade, ou prestou algum tipo de apoio, né, um apoio geopolítico, à China em relação a Taiwan. Então, a influência norte-americana, nesse momento, ela está num momento de grande confusão. Bem, os chineses não precisa nem a gente falar, né, que se eles estão junto com os russos, o negócio tem que ser analisado com muita atenção, né? Eu vou colocar para vocês aqui um vídeo, só para a gente ter uma noção, uma magnitude de como são as Forças Armadas da China. Isso aqui é a comemoração da Revolução Chinesa, né? Esse aqui é um momento aqui que... Gente, é muita coisa. É um negócio impressionante aqui, a hora que o Xi Jinping está saindo. Ele vai saindo num carro, né? E vai falando algumas palavras de ordem ali, e parece até imagem de computador. É impressionante. Parece até computador, né? Mas não, é um negócio impressionante. No final aqui das imagens da agência chinesa, vou mostrando as aeronaves, o poderio militar dos chineses, enfim. A coisa não está brincadeira, não. E quando a gente fala de russo, a gente tem que falar sempre do que foi para os russos todos os conflitos que eles passaram ao longo de todo o tempo, né? O Putin está conseguindo, em relação ao povo russo, um ressurgimento da estima, né, do patriotismo russo, que vem de longe. Vamos lembrar que os russos foram fundados ali pelos vikings, que chegaram ali em Kiev, enfim, se expandiram, começaram a criar a partir daí, toda a nação. Eles tiveram também os cossacos, que eram guerreiros, eram conquistadores, enfim. Mas tem um detalhe, depois que eles fizeram todo essa nação, que eles organizaram seu país, eles nunca se expandiram para lado nenhum. Ao contrário, eles estão sempre sofrendo ameaças de outros países europeus, enfim. Sempre está havendo uma situação assim. Passaram por muitas guerras, muitos conflitos, desde a época do czarismo, onde os opositores eram mandados para a Sibéria. Enfim, depois veio a Primeira Guerra Mundial, morreram 10 milhões de russos. Depois veio a Revolução Russa, morreram mais um tanto de russos. Depois veio a Guerra Civil de 1918 a 1922, morreram 12 milhões de russos. Depois veio a Segunda Guerra Mundial, morreram 27 milhões de russos. Então, tem russo que já tem no DNA essa coisa do conflito. Então, quando se fala em estacionar armas ali na vizinhança para o russo, o negócio para eles é complicado. Eles não admitem, isso está no DNA deles. Isso aqui é uma cerimônia chamada o Dia da Vitória, com um regimento chamado Regimento Imortal, que desfila na Praça Vermelha, são familiares. Da Segunda Grande Guerra Mundial. Isso aqui é uma agência, a Euronews de Portugal, né? E do presidente da Federação, todo mundo desfila com uma foto de um antepassado que morreu em alguma guerra. Putin. Na Praça Vermelha, Putin falou na necessidade de reforçar a capacidade militar russa. E aí a senhora, dando um depoimento dela de como ela vê as movimentações. Vamos acompanhar aqui. Estou orgulhosa dos meus antepassados e do meu único filho que se alistou no exército, diz esta mulher, pronto para ser um dos primeiros a defender a pátria, se tal for necessário. Então, gente, nós estamos aí diante de algumas situações de difíceis previsões. O que nós podemos ter no meio dessa história toda aí. Nós vamos ver ao longo da semana mais movimentações, mas todas as movimentações, elas devem ser vistas com reservas. É muito difícil, nós aqui estamos muito longe desse cenário. Nós não sabemos exatamente quais são as cartas que estão sendo jogadas no meio desse jogo todo. Para nós, o que interessa, o que é uma coisa muito inusitada, é que a comitiva brasileira está com um perfil absolutamente militarizado,
que é uma coisa inusitada. Só ao longo dos próximos dias é que a gente vai ter mais alguma noção do que aconteceu nessas reuniões, do que foi tratado, do que vai ser publicizado, do que vai ser divulgado, mas a gente tem que ficar apenas acompanhando, porque é o que nos resta. O que a gente pode fazer no meio desse processo? A gente tem que se informar, a gente tem que estar, pelo menos, sabendo como é que as coisas estão se dando minimamente, para pelo menos a gente diminuir o nosso grau de tensão ou para a gente aumentar o nosso grau de tensão. Espero que a gente diminua o nosso grau de tensão, que o mundo diminua o grau de tensão também e que a gente possa cuidar aqui dos nossos problemas internos, que são muitos, com as maluquices internas, sem nos preocuparmos também com as coisas que estão acontecendo lá fora do Brasil. Gente, eu fico por aqui, espero ter jogado aqui alguns temas aqui para a sua reflexão. Vou colocar os links na descrição. Se você chegou aqui no nosso portal e não é inscrito, se inscreva também e vamos embora. Gente, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!